vocês. Pronto. Eu mandei para vocês, pessoal, aí na lateral, no chat, o arquivo original da aula de hoje, com o arquivo para que vocês pudessem abrir e acompanhar a transmissão, porque alguns acessam pelo celular e aí a visualização da aula é muito ruim. Então é melhor ficar com o áudio e abrir o PowerPoint aí na tela cheia do celular, tá bom? De qualquer forma, eu já mandei. Deixa eu dar uma outra notícia interessante para vocês. Eu vi que vocês estavam discutindo aqui no início que alguns alunos tinham logado, outros não tinham, uns estavam como convidados. O que é o ruim de ser convidado, professor? É que você não consegue, por exemplo, assistir às aulas gravadas. Você está como convidado exclusivamente nesta aula, ok? Então, é importante que você esteja logado para você conseguir assistir todos os conteúdos. Pensando nisso, eu criei um canal no YouTube e eu estou subindo todas as aulas para lá, ok? Acho que amanhã eu já devo estar compartilhando com vocês o link do canal do YouTube, que é de acesso exclusivo. E aí tem como é que chama, gente? Uma playlist, não, é um nomezinho específico. Tem um para cada disciplina. Vocês procuram a disciplina de vocês, acessam, e lá vocês vão ter o conteúdo das aulas gravadas. Tentei mandar nos grupos de WhatsApp, mas infelizmente pesa 40 mega, ou 400, tipo, 200 mega, sabe? 400 mega. É bem pesada a gravação da aula, então não dá para encaminhar pelo WhatsApp, tá? Então eu vou botar lá no YouTube, depois eu mando o link para que vocês acessem o canal e vejam as aulas no momento em que vocês acharem mais cômodo. É até uma ideia legal para quem teve que faltar alguma aula. Teu pai tem lá. Certo? E aí já ajuda. Mesma metodologia, vou manter os microfones de vocês por hora, né, todos no mudo, para que vocês possam escutar bem e para que a zoada de um não interfira no outro. E vocês podem tirá-lo do mudo a qualquer momento para poder fazer pergunta, para interagir. Quem não quiser pode mandar pelo chat, se sentir mais à vontade. A aula de hoje acho que vai ser um pouquinho mais tranquila em relação às últimas que a gente teve, tá bom? Vamos nós, então, né? A gente está falando aí, nesses nossos últimos 2 encontros, sobre a jornada do cliente, entendendo de que forma o mercado, o cliente se posiciona, de que forma ele compra, para a gente entender aonde entram todas aquelas estratégias de neuromarketing que a gente viu ao longo da primeira etapa dessa disciplina. Então, a gente viu alguns conceitos muito importantes na aula passada e a gente vai ver outros que também são muito importantes nessa aula de hoje para a gente concluir aquela linha de raciocínio. Então, a gente já começa revisitando e relembrando um pouco do que a gente viu na aula anterior. A gente viu no nosso último encontro que há 3 perspectivas importantes que nós precisamos levar em consideração para a aplicação das estratégias de neuromarketing. São elas: os fatores do ambiente externo, os fatores do ambiente interno e os fatores pessoais. Nos fatores do ambiente externo, a gente viu aquela velha rodinha que tem os stakeholders, o ambiente interno, o cenário macroambiente, microambiente, e a forma como tudo aquilo vai interferir na percepção do cliente em um processo de compra, ok? A gente viu nos fatores do ambiente interno algumas coisas específicas do ambiente organizacional e algumas coisas do contexto pessoal, ou seja, como está o meu núcleo familiar, como estão as pessoas que vivem ao meu redor, isso tudo vai gerar influência. E nos fatores pessoais, a gente viu alguns aspectos que são controláveis e outros que não são controláveis pelo marketing. Então, esses que não são efetivamente controláveis são aqueles que, eventualmente, a gente vai ter que aplicar lá uma ferramentazinha de neuromarketing para aproximá-lo o máximo possível do nosso controle. Então, são os fatores que vão influenciar o ambiente externo, o ambiente interno e os fatores pessoais. São essas 3 perspectivas que nós precisamos levar em consideração na aplicação das estratégias de neuromarketing. A gente viu também, pessoal, que o modelo de comportamento de compra vai consistir num processo de entradas, processamento de informações e de saída. Onde esse processamento de informações da cabeça do cliente, a gente chamou de caixa preta do consumidor. Então, há um processo de entrada, que advém normalmente desses fatores do ambiente externo e interno, ou seja, do contexto geral,
Essas entradas geram um processamento de informações na cabeça do consumidor, e essas informações devidamente processadas geram uma saída, ou seja, um resultado que vai ser o fato dele querer ou não comprar aquele produto ou aquele serviço, ou dele adotar ou não aquele produto ou aquele serviço. Nós também aprendemos, né, que nessa etapa da caixa preta do consumidor vai existir efetivamente as características que nós não podemos controlar. Essas características são as características sociais, as características culturais, as características pessoais e as características psicológicas. Essas, por sua vez, elas não podem ser controladas, mas elas sempre devem ser levadas em consideração. Porque, na maioria das vezes, é justamente nelas onde nós vamos ancorar as estratégias de neuromarketing. Ok? Então, a gente viu que essas 4 variáveis são as que o marketing não controla, mas a gente tem que conhecê-las bem e sempre tem que levá-las em consideração para que a gente consiga ancorar nessa etapa da caixa preta do consumidor e nessas variáveis algumas estratégias relevantes de neuromarketing. O que mais a gente viu nessa aula anterior? A gente viu que o neuromarketing vai nos ajudar a diminuir o gap, ou seja, essa variação entre a compreensão dos fatores e as características que vão influenciar no comportamento de compra que nós não podemos controlar. Então, o neuromarketing ele vai nos ajudar, a estratégia aplicada de forma adequada, vai nos ajudar a aproximar essa variável que o marketing não controla dos fatores que a gente pode controlar, ok? Sobre o comportamento de decisão de compra, que é o processo já resultante desse processamento da caixa preta do consumidor, nós estudamos que ele pode ser categorizado entre comportamento de compra complexo, comportamento de compra com dissonância cognitiva reduzida, comportamento de compra em busca de variedade e comportamento de compra habitual. Professor, me lembra o que são esses comportamentos de compra? Esses comportamentos de compra nada mais são do que essa relaçãozinha entre entradas, processamento de informações e saída, que acontece dentro da caixa preta do consumidor. Ela pode ser indutiva a qualquer uma dessas perspectivas de comportamento de compra. Cada um desses fatores vai variar de acordo com o alto envolvimento ou baixo envolvimento do cliente com o produto ou com a marca. E também a forma como ele percebe poucas diferenças significativas ou muitas diferenças significativas entre produtos. Então, essa variação do comportamento de compra, seja ele complexo, seja ele habitual, seja ele por busca de variedade, ou seja ele com dissonância cognitiva reduzida, ele vai variar de acordo com a forma como o cliente percebe o envolvimento dele com a marca e também as diferenças significativas daquele produto ou serviço ofertado em relação aos outros produtos e serviços similares que também são ofertados. Sendo assim, vocês concordam que a variável envolvimento do cliente, que é essa variável que a gente colocou ali nos processos de compra e que vão definir se o processo de compra é complexo, com dissonância, por busca de variedade ou habitual, vocês concordam comigo que essa variável envolvimento ela só pode existir se o consumidor já teve alguma interação com a minha marca ou com o produto? Porque senão ele não teria nem conhecimento do meu produto. Imagina só envolvimento com ele. Então, a gente precisa entender, para voltar lá nesse comportamento de compra, a gente precisa entender de fato onde é que começa o comportamento ou processo de compra desse consumidor. Se a variável que conduz o processo de compra é a capacidade dele, né, como a gente está colocando aqui no slide anterior, de ele perceber diferenças significativas e perceber envolvimento com o meu produto, eu presumo obrigatoriamente que para ele ter envolvimento com o meu produto, ele automaticamente já conhece o meu produto. Isso é uma afirmativa genérica, mas uma afirmativa
verídica. Então, para ter o processo de compra, ele precisa conhecer o meu produto de alguma forma. E isso, então, presume que esse processo de escolha de compra ele iniciou lá atrás, há bastante tempo. Então, imaginem só, a gente estudou vários gatilhos mentais de neuromarketing, a gente viu como as ferramentas de neuromarketing são aplicadas, e o que a gente vai concluir com essas duas aulas, o último encontro e o nosso encontro de hoje, é que elas podem ser aplicadas, pessoal, em diferentes etapas do processo de compra do consumidor. Se eu não conheço o produto, eu posso gerar curiosidade. Vai cair aí uma estratégia de neuromarketing. Se o cliente já conhece o meu produto, eu posso gerar, por exemplo, uma estratégia de aprovação ou uma estratégia de desejo por aquele produto. Isso também vai uma ferramenta de neuromarketing. Então, o que a gente vai aprender é que esse processo de aplicação do neuromarketing ele vai funcionar em todo o processo de compra do consumidor. Seja esse processo de compra quaisquer um daqueles que a gente listou ou estudou no nosso último encontro. Então, vamos a algumas novas considerações referentes a esse conteúdo. Ao estudar os tipos de comportamento de compra, a gente leva em consideração a relação dos fatores abaixo, como eu coloquei, que é o alto envolvimento ou o baixo envolvimento do consumidor e a percepção dele. Se ele percebe muitas diferenças significativas entre as marcas ou se ele percebe pequenas diferenças significativas entre as marcas. Analisando essa imagem, a gente tem a afirmativa de que a percepção de diferenças entre produtos ou mesmo do envolvimento, como ele presume que aconteça, nos afirma que a jornada de compra do consumidor iniciou muito antes do processo de compra e que desde então as ferramentas de neurociência ou as ferramentas de neuromarketing elas já poderiam estar sendo aplicadas e já poderiam ser úteis para que o processo de compra daquela pessoa fosse mais simples ou para que ela fosse mais assertiva ou fosse mais curto, por exemplo. Quer um exemplo legal disso tudo? A gente tem, sei lá, a gente trabalhou a vida inteira, chegou na fase adulta, na verdade, acho que para a gente comprar uma Mercedes-Benz, acho que a gente vai ter que trabalhar bastante, assim, já quase morrendo de velho, né? Já quase na área de risco do coronavírus. Mas, enfim, chegamos num patamar de riqueza todos nós e vamos lá comprar uma BMW, né? A BMW, ela tem uma referência mental para a gente que já foi trabalhada ao longo da nossa vida inteira. A gente, a vida inteira, cresceu escutando que o BMW era um carro de luxo, que era incitado a pessoas poderosas, que aquele veículo, ele transmitia muito mais do que simplesmente o conforto. Então, mesmo sem eu conhecer coisas técnicas do carro, ou mesmo sem eu ter feito nunca um test drive nele, eu já trago dentro da minha mente várias e várias considerações que causam em mim um alto envolvimento com aquela marca. Todas essas considerações, pessoal, elas foram colocadas na nossa mente através de estratégias de neurociência, através de experiências, através de vivência, através do neuromarketing. Então, o que nós precisamos entender é que esse processo de compra do consumidor, ele começa muito lá atrás, dependendo do tipo de produto que a gente vai adquirir ou que a gente vai utilizar. Ele começa muito lá atrás. E a empresa e o departamento de marketing tem que começar a entender que as estratégias de neuromarketing têm que ser aplicadas de forma abrangente para o meu cliente ativo, para o meu futuro cliente, para o cara que vai se tornar meu cliente no futuro, para as famílias dos meus clientes futuros, para as famílias dos meus clientes atuais, para o cara que deixou de ser meu cliente. Eu tenho que ter estratégias que possam abranger todas essas frentes. Então, a primeira coisa que a gente vai perceber nessa nossa aula de hoje é que se eu relaciono no processo de compra autoenvolvimento e percepção de diferenças significativas, isso presume que o meu relacionamento com aquele produto ou a observação daquele produto, ele existe há bastante tempo. E esse ciclo de consumo, ele se iniciou talvez até anos antes de eu poder adquirir ou de eu querer, de fato, adquirir aquele produto ou aquele serviço. Ok? Sendo assim, esse processo de decisão de compra
do consumidor, ele foi mapeado aí nesse passo a passo para que vocês pudessem entender. O processo de decisão do comprador, ele passa pelo reconhecimento de necessidades. Do reconhecimento de necessidades, ele parte para a busca de informações. Após a busca de informações, ele passa por uma avaliação das alternativas, para que depois ele tenha uma decisão de compra e, por fim, ele tenha um comportamento pós-compra. Professor, então, em que parte dessas etapas estão aqueles quatro comportamentos de compra que a gente viu na última aula, que é o comportamento de compra complexo, o comportamento de compra com dissonância cognitiva reduzida, o comportamento de compra com busca de variedade e o comportamento de compra habitual. Todos eles, pessoal, representam apenas esses dois quadradinhos, que são o de avaliação de alternativas e o de decisão de compra. Então, eles estão no meio da etapa do processo de decisão do comprador. E aí, eu coloquei umas tagzinhas nas laterais para que vocês entendam de que forma os gatilhos de neuromarketing podem ser aplicados ao longo de todo esse processo. Por exemplo, na parte de reconhecimento de necessidades, eu posso ter campanhas institucionais ou gatilhos institucionais que levem a pessoa a gostar da minha marca, a criar familiaridade com ela, a desejar a minha marca, ou até mesmo a incitar as pessoas a necessitar daquela marca. Então, talvez o reconhecimento de necessidades parta do pressuposto, inclusive, de eu não ter a necessidade e de eu ter um gatilho mental que me faça sentir aquela necessidade. Depois, eu passo para a busca de informações. E por que não, nessa fase, aplicar campanhas de atributos do produto, por exemplo? Campanhas que valorizem o meu produto em comparação com outros produtos. Ou o meu produto frente ao mercado. Ou o meu produto frente às estratégias de consumo. Todos esses gatilhos podem ser aplicados para encurtar essa etapa de busca por informações. Se eu aplicá-los de forma correta, o meu cliente vai ter a percepção de que a escolha por aquele meu produto ou por aquele meu serviço, ela é muito clara e que eu não preciso pesquisar tanto para buscar informações. Por exemplo, um gatilho super legal nessa busca de informações é aquele gatilho que fala sobre a exatidão. Lembra que a gente colocou? Foram feitos 1.754.000 testes no Brasil. O número quebrado, que é o gatilho de especificidade, pode atribuir valor. E quando a pessoa está buscando informações, por exemplo, aí tem um cara lá, uma marca de carro, que diz o seguinte: vendidos mais de 20 mil carros, vendidos mais de não sei quanto. Aí tu vai, passa na frente da concessionária que tem dizendo assim: 12.754 clientes satisfeitos. E a foto de um monte de gente com a chave do seu carro. Aquilo te passa verdade. Então, nesse processo de busca de informações, você também pode aplicar gatilhos mentais de neuromarketing que vão ser úteis para encurtar esse processo e para fazer com que o cliente opte pela sua marca, pelo seu produto ou pelo seu serviço. Ok? Depois de busca de informações, a gente tem um processo que é o de avaliação de alternativas. Nesse processo de avaliação de alternativas, os gatilhos mais usuais de neuromarketing são os gatilhos comparativos. Por exemplo, quando a gente tem uma gôndola com vários refrigerantes, certo? E aí eu tenho uma campanha da Coca-Cola e eu tenho uma campanha da Pepsi. E eu tenho lá na gôndola uma tag pendurada, Pepsi, pode ser? E a pessoa olha para aquilo e se pergunta, será que pode ser? Será que não pode ser? Aquilo é um gatilho que pode encurtar o meu processo de avaliação de alternativas. Da mesma forma, alguns gatilhos de qualidade podem ser aplicados nesse processo de avaliação de alternativa, como, por exemplo, rende mais que amaciante, que é quando a gente compara, por exemplo, algumas campanhas de amaciante, que coloca o líquido em comparação com o sabão em pó e fala que aquele vidrinho pequenininho do líquido pode render até tantas lavagens. Aquilo faz parte de um gatilho mental que pode ser, sim, muito bem aplicado no processo de avaliação das alternativas, que é um processo que faz parte do processo de decisão de compra dos nossos queridos consumidores. Por fim, após a avaliação de alternativas, ele vai, de fato, para a decisão de compra. Nessa etapa de decisão de compra, pessoal, normalmente se aplicam aqueles gatilhos de venda, como a gente vê. É amanhã, é só amanhã, regra de escassez, gatilhos de qualidade,
promoções, descontos imediatos, todos esses gatilhos que são vinculados à venda podem ser aplicados na etapa de decisão de compra. E no pós-compra, que é o processo seguinte, que é o comportamento pós-compra, eu posso aplicar gatilhos de fidelização, gatilhos mentais que façam com que o cliente se sinta acolhido por utilizar aquele produto, feliz por utilizar aquele produto. Tudo isso é bastante usual, tá certo? Então, para que vocês entendam que nesse processo de decisão do comprador, ele pode sim, ao longo de todo o processo e ao longo de todas as etapas, aplicar estratégias de neuromarketing. Professor, então o neuromarketing não é só para venda, não é só para fidelização, não. Não é só para nada. Ele é para todo o processo de relacionamento ou para todo o processo de decisão de compra daquele meu cliente, ok? A gente vai ver de forma separada cada uma das etapas desse processo de compra, iniciando pelo reconhecimento das necessidades. Na variável reconhecimento das necessidades, ela é o início do processo de compra. O comprador ele reconhece um problema ou uma necessidade, ou de alguma forma ele pode ser induzido a um problema ou a uma necessidade através de um gatilho inconsciente ao qual ele foi exposto. Após esta primeira etapa, ele pode começar a observar mais os produtos ou serviços pelo qual está interessado. Por exemplo, vocês já observaram que quando você pesquisa determinado carro com a intenção de comprá-lo, você misteriosamente passa a enxergar mais carro daquele mesmo modelo, daquela mesma marca ou daquela mesma cor circulando na rua. Pensei em trocar um carro. Fui na primeira loja. Tinha um carro lá que era um sedã, tinha um outro carro que era um Toyota Etios, tinha um outro carro que era um HB20, tinha um outro carro que era um, sei lá, Peugeot 207. Eu nunca tinha parado para observar que tinha tanto Peugeot 207 rodando nas avenidas. Mas a partir daquele momento que eu tive aquele reconhecimento de necessidade, eu passo a observar por algum motivo que tem mais carros daquele modelo circulando na rua. Isso nada mais é do que a ferramenta de neuromarketing, uma ferramenta de gatilho funcionando e ativando esse reconhecimento de necessidades, ok? Nesse estágio em específico, então, pessoal, devem ser aplicados os gatilhos que relacionem as expectativas do cliente com o produto que está em questão, suscitando interesses repentinos do cliente através da sua curiosidade. Essa é a primeira etapa de processo de decisão do comprador, que é o reconhecimento das necessidades. A segunda etapa é a etapa de busca por informações. O que consta nessa etapa de busca por informações? Um consumidor interessado, ele pode ou não buscar por mais informações. Se o impulso for forte e o produto que satisfaz suas necessidades estiver à mão, ele provavelmente o comprará. Caso contrário, ele poderá guardar a necessidade na memória ou empreender por uma busca de informações relacionadas àquela sua necessidade. Olha como é importante a utilização dos gatilhos de neuromarketing nessa etapa de busca por informações. Fala-se muito claramente que se o consumidor tem um impulso muito forte e aquele produto que satisfaz as suas necessidades estiver à mão, ele provavelmente o comprará. Mas se aquilo não existir, ele vai empreender, ou ele pode empreender, em uma busca por informações relacionadas àquela sua necessidade. Sendo assim, se nós aplicarmos o gatilho correto e a estratégia correta de neuromarketing nessa etapa, a gente pode simplesmente encurtá-la de uma forma assustadora, certo? Se o cliente, por sua vez, não comprar imediato e for em busca de informações para poder sanar essa sua necessidade, quais são as fontes de informação que esse cliente vai ter? Ele vai pesquisar em fontes pessoais, em fontes comerciais, em fontes públicas e também em fontes experimentais. As fontes pessoais nada mais são do que as pessoas do seu convívio, a opinião dos seus familiares, os seus amigos que porventura possam ter comprado produtos similares. Depois ele vai pesquisar em fontes comerciais. Essas fontes comerciais
são as indicações, as descrições do produto, tudo isso vai contar como fonte comercial para ele. As fontes públicas serão efetivamente as campanhas, os vídeos institucionais, as divulgações do produto, tudo isso que está exposto para todo mundo vai ser uma fonte pública de consulta de informações sobre aquele produto ou sobre aquele serviço. E, por fim, tem as fontes experimentais. No caso de um perfume, por exemplo, a fonte experimental é borrifar a fragrância. No caso de um carro, por exemplo, a fonte experimental é você fazer um drive-thru para experimentar os benefícios do veículo. Então, imagine quem coordena essas fontes, né? Quais são as informações que vão advir dessas fontes de pesquisa onde o cliente vai buscar informações? Quais são as outras estratégias de marketing que vão ser aplicadas nessa etapa? Eu posso aplicar estratégias de neuromarketing de diversas formas. Eu posso simplesmente aplicar estratégias de neuromarketing que venham a dominar as fontes pessoais. Eu posso aplicar estratégias de neuromarketing que venham a dominar as fontes comerciais. Posso aplicar estratégias de neuromarketing que vão dominar as fontes públicas e posso aplicar estratégias de neuromarketing que vão dominar as fontes experimentais. Se eu aplicar as estratégias corretas para dominar cada uma dessas fontes, eu automaticamente vou ter o cliente à mercê das informações que foram geradas pela minha própria estratégia. Aí você pensa o seguinte, professor, isso não vai funcionar. Por exemplo, uma fonte experimental. Se o cliente não gostar do carro no test drive, o que é que eu faço? Qual é a estratégia de neuromarketing que eu posso ter para utilizar nessa fonte experimental? Posso ter várias, gente. Todo cliente que vai comprar um carro, a gente estudou isso, a gente estudou sobre os sentidos e viu o quanto eles influenciam. Então, se eu tenho cuidado do carro ser entregue para o cliente com uma pessoa abrindo a porta, eu tenho uma experiência visual, eu entro no carro e sinto aquele cheirinho de novo no veículo, eu tenho outra experiência sensorial. Se eu sento no veículo e sinto o veículo super confortável, eu tenho uma outra experiência do tato. E se eu voltei para a minha loja, desci do carro, o cliente rodou e eu ofereci para ele uma água, um cappuccino, um café para sentar na mesa para conversar, até o paladar foi aguçado no meu processo de gestão dessa fonte experimental. Então, a gente tem que utilizar as estratégias que a gente conhece, os gatilhos que a gente conhece de neuromarketing, justamente para poder tornar a gestão dessas fontes de informação algo que seja monitorado, pelo menos, ou controlado em algum momento pelas nossas ferramentas de marketing. Quanto mais a gente dominar as fontes de informação, mais rápido e mais fácil vai ser controlar o processo de busca de informação daquele meu cliente que quer comprar um produto ou quer comprar um serviço. A terceira etapa do processo de decisão do comprador, logo após o reconhecimento das necessidades e a busca por informações, vai ser a avaliação das alternativas. Como é que funciona a etapa de avaliação das alternativas? Os consumidores utilizam as informações para chegar a um conjunto final de marcas. Então, ele vai pesquisar as informações através das fontes pessoais, comerciais, públicas ou experimentais, e ele vai, com base nessas informações, definir um conjunto de marcas. Então, ele foi lá, fez o test drive em 10 veículos diferentes. Mas 3 desses veículos são os principais, são os que mais o agradaram. Então, ele definiu o que é a Hyundai, que é a Fiat e o que é a Volkswagen. Beleza. Em seguida, os profissionais de marketing precisam conhecer a avaliação das alternativas do cliente, ou seja, o modo como o consumidor processa as informações para fazer a sua escolha entre as marcas alternativas. Vamos lá. O que ele está dizendo aqui? Todo cliente que faz uma busca de informações e que alenca uma quantidade X de marcas vai definir entre essas marcas algumas variáveis que vão ser importantes no seu processo de compra final, ok? O que o marketing precisa entender? Ele precisa estudar e mapear quais são essas variáveis comparativas para que ele aplique estratégias que tornem o seu produto ou o seu serviço o mais próximo para atender todas aquelas alternativas, ok? Então, por exemplo, o cliente elencou como variável segurança para comprar o carro.
Então, eu preciso ter um gatilho mental que mostre que o meu carro é seguro. O cliente elencou como variável o preço. Eu preciso ter um gatilho mental, nem que seja aquele do 0,99, que as pessoas usam em comparação de preço, ou aquele que mostra a prestação bem pequenininha, certo? Mas eu preciso ter gatilhos que provem que o meu produto também atende aquela variável que foi elencada pelo cliente. Então, entender quais são essas variáveis vai permitir que o marketing defina quais são as estratégias que podem ser aplicadas para atender todas aquelas variáveis que foram elencadas na avaliação de alternativas. O modo como esse processamento pelo cliente é feito vai variar de acordo com as variáveis que vimos anteriormente, aquelas mesmas que muitas vezes o marketing não possui gestão direta sobre elas, sociais, culturais, pessoais e psicológicas. Porém, os indicadores vão ser percebidos pelo marketing e podem ser bem explorados e bem trabalhados. Nesta etapa, é necessário estudar os compradores para descobrir como eles, de fato, avaliam as alternativas da marca e como eles tomam a sua decisão. Se o marketing souber como os processos de avaliação do cliente estão ocorrendo, o profissional de marketing poderá tomar medidas e definir estratégias de neuromarketing para influenciar a decisão do comprador. É aqui que entram as estratégias de neuromarketing para influenciar a forma como o comprador percebe essas variáveis em função da minha marca, ok? Depois do reconhecimento de necessidades, da busca de informações e da avaliação de alternativas, o cliente parte, enfim, para uma decisão de compra. Como que funciona o processo de decisão de compra? No estágio de avaliação, o consumidor ele vai classificar marcas e formar uma intenção de compra, certo? Geralmente, a sua decisão de compra vai ser em função de adquirir a sua marca favorita. Mas existem dois fatores, pessoal, que podem surgir e que podem atrapalhar ou modificar a intenção de compra e a decisão de compra do cliente. Teoricamente, quando ele passou pela última etapa, que foi a etapa de avaliação das alternativas, ele criou os comparativos e ele já definiu qual é a marca favorita dele. Então, agora ele vai para o processo de decisão de compra. Ele vai efetivamente adquirir o produto. Mas ainda vão existir duas variáveis que vão influenciar nesse processo da intenção de compra ou na decisão de compra. Essas variáveis são as atitudes dos outros e as situações inesperadas. Então, por exemplo, se alguém que lhe é muito importante achar que você deve comprar o carro mais barato, a chance de você comprar o carro mais caro, mesmo acreditando que o carro mais caro caberia no seu bolso, elas vão diminuir. Da mesma forma funcionam as situações inesperadas. O consumidor ele pode formar uma intenção de compra com base nos fatores como renda esperada, preço esperado e benefícios esperados do produto. Entretanto, eventos inesperados podem mudar a intenção de compra, como, por exemplo, a economia pode entrar em crise, como ocorreu agora no coronavírus. Um exemplo disso, dessas situações inesperadas, certo? Eu posso até citar um exemplo pessoal. Logo quando lançaram o S20, eu queria trocar o meu aparelho, porque todo ano eu troco. Troquei do S8 para o S9, do S9 para o S10, do S10 para o S20. Queria muito trocar. E essa situação inesperada da crise me pegou de surpresa, como pegou de surpresa a todos os brasileiros. Então, isso, em algum momento, poderia intervir no meu processo de decisão de compra. Mas interferiu? Comigo, não. Eu comprei porque pelo menos eu recebo a ligação do SPC no celular melhor. Então, estou super tranquilo, não tem nenhum problema, não foi uma situação inesperada que me abalou, mas abalou a outros tantos que poderiam também ter as suas decisões de compra aí efetivamente influenciadas por essa variável. Então, as duas variáveis que ainda podem influenciar na decisão de compra, após ele ter analisado todas as alternativas, são a atitude dos outros e essas situações inesperadas, como, por exemplo, uma crise financeira ou um cenário similar a esse. Tranquilo? Que mais após a decisão de compra? A gente só tem mais uma etapa, que é o processo de comportamento pós-compra, certo?
O trabalho do profissional de marketing e a utilização das ferramentas de neuromarketing, elas não terminam quando o cliente compra o produto. Após a compra, o consumidor ele vai ter duas reações. Ele vai ficar satisfeito ou ele vai ficar insatisfeito com aquela compra. E ele vai dar início a um comportamento pós-compra que muito interessa ao profissional de marketing. Se ele ficar insatisfeito, ele vai ter uma dissonância cognitiva, como nós chamamos, que é quando ele de alguma forma se arrependeu de adquirir aquele produto ou aquele serviço. Por outro lado, se ele ficar satisfeito, o profissional de marketing vai poder usar gatilhos que o tornem fidelizado àquela marca, certo? A relação entre as expectativas do consumidor e o desempenho percebido pelo produto é o que vai definir se ele ficou satisfeito ou se ele ficou insatisfeito. Para esta etapa em específico, podem ser usadas estratégias de neuromarketing que levem a reações comuns. Se utilizando dessas estratégias, o cliente pode reforçar a percepção sobre o produto e enxergar o benefício naquele produto. Então, por exemplo, se todo mundo está dizendo que aquele refrigerante é bom, por que eu tomei e achei ruim? Não vou achar ruim, não. Vou achar bom. Então, eu utilizei um gatilho mental para reforçar o benefício daquele meu produto. E aquele cliente vai ser, de alguma forma, induzido a pensar igual à grande totalidade das pessoas. Isso vai reduzir a possibilidade dele ter uma insatisfação, ou como nós chamamos tecnicamente, uma dissonância cognitiva. Esses gatilhos, pessoal, e o uso deles nesse processo pós-compra é necessário justamente para essa finalidade, para afastar ou minimizar o conceito dessa dissonância cognitiva, que é um desconforto pós-compra. Os resultados dessa etapa podem inferir em dados e fatos que podem ser acessados por futuros clientes, por exemplo, na etapa de avaliação de alternativas, como, por exemplo, um relato de uma experiência negativa no Facebook ou no Instagram. Ele pode ser consultado por um outro cliente que ainda está na etapa de avaliação de alternativas. E isso pode prejudicar o processo de compra daquela empresa, ou o processo de venda daquele produto. Então, vamos pensar mais um pouquinho. Ao analisar necessidades e optar por produtos, é possível se concluir que o cliente já conhecia, ainda que parcialmente, o produto ou o serviço. Afinal de contas, como ele poderia saber o que iria lhe satisfazer se ele não conhecesse aquele produto ou aquele serviço? Agora, a gente tem um outro cenário também. E quando o cliente não conhece o produto? E quando o produto ele é completamente novo? Quais as novas perspectivas que podem ser somadas ao processo de decisão de compra quando simplesmente o produto é completamente novo e o cliente desconhece? Quando isso acontece, o cliente vai passar por um processo chamado processo de adoção, certo? Nós definimos como processo de adoção o processo mental pelo qual passa o indivíduo do momento em que ele ouve falar de uma inovação, de um produto ou de um serviço, até o momento em que ele resolve consumi-lo ou adotá-lo de forma final. Então, o processo de adoção de um novo produto parte desde o momento em que a pessoa escuta falar de uma inovação pela primeira vez até a adoção final. E ele vai passar por essas 5 fases: a conscientização, o interesse, a avaliação, a experimentação e a adoção. Então, esse processo de adoção, que é dividido nessas 5 etapas, ele pode ser exemplificado da seguinte forma. Na primeira etapa, que é a minha etapa de conscientização, o consumidor ele vai tomar consciência sobre aquele novo produto. Ele vai simplesmente saber que aquele produto existe, ok? Porém, nessa etapa, vão faltar ao consumidor as informações sobre aquele produto ou sobre aquele serviço. Ele apenas escutou falar. Tipo aqueles produtos da Shoptime que a gente vê passar na televisão, que é algo completamente novo e que a gente não tem nenhuma informação específica sobre ele, ok? Segundo nível é o nível de interesse.
o consumidor, escutando falar sobre aquele produto ou sobre aquele serviço, vai atrás de informações sobre esse novo produto. Quando ele vai atrás das informações, ele evoluiu da fase de conscientização para a fase de interesse no produto ou no serviço. Após ele obter as informações sobre o produto ou serviço, ele vai passar para a fase de avaliação. E ele vai avaliar se vale a pena experimentar ou não aquele novo produto ou aquele novo serviço. Se ele chegar à conclusão de que vale a pena experimentar o novo produto, ele parte imediatamente para a fase de experimentação. Nessa fase, o consumidor ele vai utilizar o novo produto, ainda em pequena escala, para avaliar melhor o seu valor. E quando a gente fala de valor, não é o valor monetário, é a experiência com aquele produto, ok? A etapa de experimentação é quando eu faço, por exemplo, uma degustação, é quando eu provo de um biscoito em uma ação de mercantil, é quando eu sinto a fragrância de um perfume, é quando eu faço um test drive de um carro novo para conhecer as suas melhorias, é quando eu, por exemplo, faço um teste grátis na Cato para saber se a divulgação daquele currículo é bom. Esses gatilhos, pessoal, que fazem experimentação por determinado tempo, ou que dão alguma coisa de graça para você receber depois, são muito usados nesse processo de adoção, para consolidar essa fase que é a de experimentação do novo produto ou do novo serviço. Por fim, pessoal, se ele compreender que aquele produto ou aquele serviço, de fato, tem um valor, ele parte imediatamente para a fase de adoção, que é quando o consumidor decide fazer o uso total e regular daquele novo produto. Esse modelo leva as empresas que lidam com novos produtos a pensar em como ajudar os consumidores a percorrer cada um desses estágios de forma mais rápida. Então, a referência, como por exemplo, ou a degustação, podem servir para acelerar esses processos. Esse processo entre a conscientização da existência do produto e a adoção dele pode demorar muito tempo, como também pode ser encurtado de forma muito rápida. Tudo vai depender da forma como a abordagem é feita para o consumidor futuro daquele produto ou daquele serviço. E aí a gente se pergunta quais são as influências que podem vir a mexer nesse processo de adoção. Quais são as variáveis que podem influenciar na taxa de adoção de determinados produtos ou de determinados serviços? Essas variáveis, pessoal, são a vantagem relativa, a compatibilidade, a complexidade do produto, a divisibilidade do produto e a comunicabilidade do produto. Por exemplo, a vantagem relativa tem a ver com o grau em que a inovação se dá superior aos produtos existentes. Então, essa percepção de vantagem relativa pode influenciar, sim, no processo de adoção. A compatibilidade é o grau em que a inovação corresponde aos valores e experiências do consumidor em potencial. Então, o consumidor se identifica com aquele novo produto? Se ele se identificar de alguma forma, ou se nós aplicarmos algum gatilho mental que cria aquela empatia, que cria aquela similaridade entre o produto e o serviço, o processo de adoção vai ser mais rápido para aquele cliente consumidor. No fator complexidade, vai se analisar o grau em que a inovação é difícil de ser compreendida ou de ser utilizada. Aí, se eu colocar aquele gatilho mental, por exemplo, que a gente viu nas aulas e que a Smart Fit usa, que fala, vem que é fácil, talvez esse processo seja mais sintético e o processo de adoção do novo produto seja mais rápido. Outra variável que pode influenciar na taxa de adoção, divisibilidade. O grau do limite em que a inovação pode ser experimentada. Então, até que forma aquele novo produto ou aquele novo serviço pode ser experienciado pelo cliente? Se eu tenho, por exemplo, uma ativação de experimentação ou de, sei lá, de teste daquele produto ou daquele serviço, normalmente o processo de adoção ele é mais rápido. É justamente por isso que quando se lança um novo aparelho celular ou um novo computador, as fabricantes colocam aqueles celulares para teste, para que as pessoas possam
utilizar da tecnologia e, de alguma forma, experimentar todas as suas variáveis, ou seja, dividir aquela inovação em um máximo de experiências possíveis. Como que eles trabalham esse gatilho, professor? A gente já foi numa loja, por exemplo, lançou um iPhone, a gente vai na loja, aí tem lá a melhor câmera do mercado, a melhor instabilidade, não sei das contas. Eles topicalizam essa divisibilidade do produto, essa divisibilidade da inovação. E aquilo permite que as pessoas criem gatilhos para entender melhor aquele processo e automaticamente fazer o processo de adoção do produto muito mais rápido. E a última variável que pode influenciar nessa taxa de adoção é a comunicabilidade, que é o grau em que os resultados da utilização da inovação podem ser observados ou descritos para outras pessoas. Então, nessa fase, a adoção do produto vai variar de acordo com a capacidade que o cliente tem de reconhecer que o produto é bom e de falar bem do produto para outras pessoas. Então, por exemplo, comprei um celular. O celular é bom, a câmera funciona, eu fiz foto não sei aonde, está super bem. Ele tem isso, isso, isso. Eu entendo do produto e eu sei comunicar sobre as variáveis daquele produto. Então, o meu processo de adoção do produto vai ser muito mais rápido, porque eu estou falando de algo que eu entendo e de algo que eu consumo. Essas são as 5 variáveis que podem influenciar nessa taxa de adoção do produto. Lembrando, processo de adoção de novos produtos refere-se exclusivamente à forma como os consumidores percebem desde a primeira reação mental até o momento em que eles resolvem adotar uma marca, adotar um novo produto ou adotar um novo serviço. Então, este processo nós chamamos de processo de adoção, ok? E por fim, pessoal, para poder a gente concluir essa aula de hoje, a gente pode afirmar, né, depois de todas essas nossas colocações e discussões, que fabricantes de produtos e de novos produtos devem buscar entender todo o processo de adoção e de compra de produtos com a finalidade de saber quais estratégias de neuromarketing podem ser aplicadas em cada uma das etapas. E, com certeza, nós conhecemos e podemos aplicar várias delas. E também podemos concluir que os gatilhos e estratégias, eles podem ser adaptados com finalidades distintas, desde a adoção a um produto até a aceleração de um processo de escolha. Então, os nossos gatilhos e o nosso estudo de neuromarketing vai muito além da conjuntura de apresentação de um mercado, de um produto ou de um serviço. Eles podem ser aplicados em centenas de finalidades distintas. Ok? Como eu falei para vocês, a aula de hoje ela realmente é um pouquinho mais curta, mais simples, né? Eu vi aqui, até comentaram assim, não, esse negócio de aula curta, esse negócio de aula tranquila deve ser a mais difícil, mas não foi não, viu, Cléison? Esse mês foi bem leve mesmo, bem tranquilo, foi bem calmo. Então, pessoal, quem tiver alguma dúvida em relação a esse processo, a gente está falando muito agora nos nossos 2 últimos encontros sobre esse processo de jornada de consumo, né? A forma como a gente entende o processo de decisão de compra do consumidor. E a gente vai aprendendo que nesse processo de decisão de compra tem várias barreiras divisoras que podem ser rompidas, que podem ser aceleradas, que podem ser melhoradas com base no uso das nossas estratégias de neuromarketing que a gente estudou nas outras aulas. Respondendo aí a Débora, professor, tem algum livro que aborde o assunto? Pessoal, sobre jornada do consumidor, tem centenas deles. O mais didático que eu acho é o livro do Kotler, né, Kotler e Armstrong, que tem uma linguagem mais acadêmica e que fala sobre marketing, né, que é o livro do Kotler e Armstrong. Eu até tenho ele aqui em casa. Ele é o livro mais básico do marketing, que fala sobre princípios de marketing. Deixa eu ver se a câmera reconhece. Espera, que essa câmera é chata. É um livrozinho laranja, não vai dar para vocês verem, porque está embaçando aqui o fundo. Mas ele é um livro do Kotler e Armstrong, que fala sobre os princípios de marketing. Ele tem muito sobre essa jornada do consumidor, de que forma que o consumidor pensa, de onde que ele parte, quando começa a primeira relação dele com a marca. E ao estudar essa jornada, a gente aprende que várias estratégias de neuromarketing podem ser aplicadas
desde o momento em que o consumidor vê o primeiro outdoor da minha marca nova até o processo final de adoção dela. Então, dá para a gente realmente estimular bastante isso. O material que está com vocês, pessoal, ele não tem esse processo da jornada completa. O que eu posso fazer por vocês? Eu tenho aquele time scanner no meu celular, amanhã, alguém me lembra, me cobra, eu faço o scanner do capítulo inteiro do livro e subo o PDF para vocês, que aí eu acho que já ajuda de alguma forma. E lá tem 2 estudos de caso bem legais que vocês podem ler e que vão ajudar bastante na compreensão, tá certo? Tem outra pergunta aqui falando sobre as provas, certo? Gente, não tenho ideia. As provas estão chegando, vai ser em maio. As provas vão ser bem tranquilas, acreditem. A gente vai abordar tudo que a gente viu nas aulas até hoje. A gente vai falar sobre gatilhos, a gente vai falar sobre persuasão, a gente vai falar sobre como essas estratégias todas podem ser aplicadas na jornada de consumo e no processo de compra do consumidor. E, obviamente, vai ter algumas abordagens técnicas, como, por exemplo, os perfis de consumo, sobre a composição das 3 partes do cérebro, né, que a gente viu, o cérebro reptiliano, o neocórtex, toda aquela parte que a gente viu nas aulas inicial, tá bom? Esse slide que está aqui, acho que não, que subiu agora, na verdade, na plataforma, que toda vez que eu abro ele aqui, ele fica salvo no Microsoft Teams. E eu tenho mais uma novidade para vocês. Como eu sei que algumas pessoas estavam com dificuldades de assistir às aulas, o professor criou um canal no YouTube e está subindo para lá amanhã, está fazendo download de vários vídeos aqui, na verdade, amanhã deve estar pronto. Eu vou subir todos os vídeos para lá, certo? E aí, esses vídeos todos vão ficar disponíveis para que vocês possam rever as aulas. Quem não tem acesso no Teams, ou quem não consegue localizar no Teams, vai facilitar um pouquinho aí a vida de vocês, tá certo? Então alguém amanhã vai me cobrar o capítulo do livro, que eu vou escanear e mandar para vocês. E eu vou mandar também junto o vídeo com o link das videoaulas, tá certo? Excelente. Bora lá, ver quem está presente aqui. Adriana Alves presente, ok. A Miri Darlan Débora, ok. Presente, professor. Ok. Eu não estou escutando, não. Tem muita gente falando aí. Deixa eu botar todo mundo. Pronto, botei todo todo mundo. Microfone. Ó, Débora Maria e Débora Moreira. Ok, já lancei a presença aqui das duas, certo? Aí eu tenho o Demison, que não está presente na aula. Tenho Elano e o Gabriel. Elano, ok. Gabriel também, ok. Gente, vocês sabem quem é a Elisandra? Se alguém conhecer ela, fala para ela que ela já está com bastante aula, tá? Não, tá aqui, viu? A Elisandra tá aqui? Não, Darlan. Não, já chamei. Esse eu já chamei. Esse eu já lancei, tá, Darlan? Pode ficar tranquilo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui os demais. Eu tenho o Elano, que eu já chamei. Gabriel Abreu, já chamei. Depois do Gabriel, eu tenho a Janaína e a Jardilene. Ok, as duas presentes. Oi! Antes desse slide aí, qual foi o último que o professor deu? Foi a aula 7, também está salva lá no portal. Tá. Ela foi o início da jornada do consumidor, tá certo? O Clérison está aqui. A Camila também. E o Caio também está aqui, ok, presente para os dois. Luciana Melli e a Amanda também. A Micheline e o Paulo. Luciana. Tá certo. Luciana está aqui, ok. Micheline e o Paulo também, ok. Eu tenho a Stephanie, que também está aqui presente. E acho que somente. Professor, não ouvi. Maria Ananda foi? Maria Ananda foi. Foi sim, já lancei, viu?
Tá bom. Da Irlane também foi, professor? Da Irlane também. Lançada a presença da Irlane. Porque os nomes de vocês eu visualizo aqui pela lateral, então eu já vou lançando automaticamente a presença, tá bom? Gente, muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição de vocês. Caso vocês não tenham, eu fico devendo para vocês o livro, né? E o link do canal do YouTube que eu vou mandar até amanhã, final do dia, certo? Quem tiver com tudo certo, pode ir deslogando da aula, que é para poder eu conseguir salvar o vídeo e em seguida fazer o download para subir para o canal, tá certo? Muito obrigado pela presença de todos e até o nosso próximo encontro. Obrigado. Até. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.